Fala aí, galera, sejam muito bem-vindos aqui ao canal do YouTube e esse vídeo é um desabafo sobre o inglês. Vou falar algumas verdades, expor algumas mentiras, talvez falar sobre alguns temas aqui acerca desse aprendizado de idioma que o povo não aborda tanto. Mas o mais importante, além disso, esse é um vídeo assim, é uma conversa, tá? É um bate-papo, uma coisa assim, sem muito roteiro, sem muita cerimônia. Então é importante que a gente vá direto ao ponto. Quando eu digo que eu vou fazer um desabafo sobre o inglês, não é dando um tiro do meu próprio pé, tá? Aprender um idioma é maravilhoso. Aprender um idioma é o tipo de coisa que você faz e você não se arrepende. Vale o investimento, vale a dedicação. Você consegue aproveitar. Especialmente se você tem um propósito específico. Mas mesmo que você, por exemplo, não queira para nada específico, só para aproveitar, só para ter essa carta na manga, eu ainda acho que é uma ferramenta assim maravilhosa. Vale super a pena, com certeza. Bom, eu queria primeiro abordar assim um tema que a galera fala até hoje em dia. Não é tão tabu, né? Mas é importante. Eu acho que, se tratando do valor de um profissional que ensina inglês, eu tenho que trazer para vocês uma coisa que é muito importante. Vocês saberem, vindo de mim, né? Eu que ensino vocês. É o seguinte: existe muita mentira e existe muita propaganda enganosa quando a gente tá falando de fluência, ok? A primeira mentira é que você não vai ficar fluente em 6 meses. Você não vai sair do zero ao avançado em 3 meses, em 4 meses. A única possibilidade disso realmente acontecer, tá? É assim, falando de modo realista. A única possibilidade disso acontecer é se você estiver morando fora, praticando seu inglês com frequência, com nativos ou em um ambiente que te force falar inglês, tá? Mas fazendo aulas, estudando ali diariamente, demora um pouco mais. Tem que ter um pouco mais de paciência. É normal, é natural. Isso não é que seja errado, mas é natural, ok? Então, se você vai demorar para sair do zero ao avançado, quem dirá a fluência? Tá? Existe muito um imediatismo na busca pela fluência. As pessoas querem que isso aconteça muito rápido, certo? A fluência é uma construção assim de alguns fatores. O primeiro fator é o fator linguagem. Você precisa interpretar muito bem, e interpretar envolve ouvir, interpretar envolve ler, certo? Você precisa se expressar muito bem. Você precisa dominar a expressão com precisão. E expressar-se significa escrever e falar, ok? Tem esse fator da linguagem, que ele é mais técnico, né? Porque você precisa dominar ali algumas coisas, as estruturas do idioma. Então, interpretar e expressar com precisão, para mim, sim, são parâmetros de fluência, ok? Outro parâmetro de fluência, tá? Que às vezes a galera não fala tanto, mas é muito legal, que é a imersão. Se você não tá em um país nativo da língua que você tá aprendendo, veja, essa imersão ela tem que ser um pouco mais intencional da sua parte. Porque, já que você não tá no país, isso não vai acontecer de maneira natural. Você precisa ter iniciativa, você precisa, correr atrás e, né, buscar essa imersão. De outra maneira não vai acontecer. Então, como que você pode ter esse contato com a cultura, com elementos culturais, com elementos sociais, eu vou até um pouco mais longe, com figuras públicas, com a política daquele país, ou internacional que seja? Qual é a maneira de você se expor? Transformar suas redes sociais em um ambiente propício para isso. Seguir gente que seja desse país, que fale essa língua. Conhecer algumas figuras públicas. Assistir vídeos, fazer pesquisas assim na internet mesmo sobre alguns elementos culturais.
sabe? Se você não viajou ou ainda vai viajar. Isso contribui sim para a fluência, tá? As pessoas geralmente não fazem essa associação, mas se a gente junta o elemento cultura, imersão com linguagem, você compreende melhor a língua, a maneira como as pessoas se expressam naquele idioma. Não só da perspectiva técnica, mas da perspectiva cultural, social. E aí, isso contribui bastante para a experiência, tá? Então, existe uma exposição à língua e existe uma exposição à cultura, que é muito importante. Veja, e tem que ter paciência, tá? As pessoas às vezes perguntam quanto tempo que vai demorar para ficar fluente, então, se não é em 6 meses. É impossível você ficar fluente em poucos meses, mas é impossível também, eu tenho que ser honesto, eu cravar aqui, bater o martelo e falar que você vai ficar fluente em 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Demora, tá? Demora. O que eu estou falando? Significa que você vai precisar pagar cursinho de inglês por 5, 6 anos? Não, eu não acredito que isso seja necessário. Eu realmente não acredito. Uma boa aula de inglês, um bom professor de inglês, um bom curso de inglês, ele vai te ensinar bastante coisa, vai te levar até um certo ponto. Vai chegar num ponto que você fala assim, poxa, não tá fazendo tanto efeito mais, assim, ou vai chegar num ponto que você vai falar assim, não, eu tenho conhecimento suficiente, eu tô conseguindo nadar aqui de braçada por conta própria. Essa etapa final, essa virada, que você já é avançado, você já fala bem, você já, consegue nadar sozinho. Essa virada para a fluência, que você fala assim, não, agora não falta muito para chegar na fluência. Essa virada é a iniciativa sua, você vai conseguir por conta própria sua, certo? Não é a aula, então não compensa você pagar mesmo 6, 7 anos de curso. Isso não compensa. Não compensa. É mentiroso, eu estaria sendo mentiroso se eu estivesse dizendo aqui, não, você precisa pagar muitos e muitos anos de curso. Não precisa, tá? E aí, eu já entro, né? Já faço a ponte com outro elemento muito importante. Essa exposição que a gente faz para chegar lá na fluência ou num nível mais avançado, para pular de nível, essa exposição, ela sempre deve ser uma exposição a conteúdos de vida real. O que é conteúdo de vida real? Livro, série, filme, artigo, discurso, notícia, memes. Por que não estudar inglês ou por que não aproveitar para seguir páginas de comédia, de entretenimento em inglês? Ver meme em inglês. Tem alguma coisa mais vida real do que ver meme em inglês? Acho que não. Então, é legal, é divertido. Às vezes, certos tipos de exposição tá muito avançado ainda pro seu nível, ou tem uma certa dificuldade ali, uma resistência e tal, né? A minha dica é, não tenha medo de aumentar a dificuldade, tá? Não tenha medo de aumentar a dificuldade. Mas, ao mesmo tempo, seja criterioso, né? Seja criterioso ao escolher esses conteúdos. Porque se você tá começando do zero, vale a pena você já de cara mergulhar num conteúdo técnico, num conteúdo difícil? Eu fiz uma aula específica sobre isso, tá? Tem uma aula inteira sobre isso, que é como escolher conteúdos para estudar inglês. Então a gente tem que ter critério. A gente pode escolher, a gente tem a liberdade de escolher aquilo que a gente quer, mas a gente tem que ter critério para não escolher qualquer coisa de qualquer jeito. Porque, imagina, se eu chego pra pessoa que acabou de começar a aprender, falo, cara, vamos ler a Bíblia em inglês? Vamos assistir um seriado de médicos aqui, Dr. House, um Grey's Anatomy, sei lá. Cara, esses são conteúdos densos. Não é muito produtivo para uma pessoa que está começando, certo? Um conteúdo denso. Então tem que ter esse filtro, mas tem que ter a liberdade, tem que ter vida real. Tá? Você pode aprender sim com vida real, e aí entra um outro fator. Livro de gramática, cursinho que fica te ensinando gramática durante 3, 4, 5 anos, não tá te ensinando vida real. Você fica pensando no sujeito? Você fica pensando no tempo verbal quando você conversa em português? Acho que não. Por que você precisaria fazer isso no inglês, então? A gramática, ela tem a sua utilidade sim, eu não estou desdenhando dela. Veja, ela estrutura o idioma, tá? Mas o que acontece? Ela vai te levar só até certo ponto. Você não precisa ser um expert em gramática. Eu me formei num high school, que é foi um programa internacional que eu fiz
Estudei literatura americana, governo americano, vários outros tópicos aí, história americana. Escrevi muita redação em inglês. E eu não sou expert em gramática. Mas eu não tenho dificuldade com a língua. Eu não tenho dificuldade em escrever, não tenho dificuldade em conversar. Certo? Eu sei algumas coisas de gramática, alguns elementos que são importantes. Mas eu sou um expert, eu preciso ser um expert pra isso? Não preciso. Porque é vida real, cara. É vida real. Pensa, a coisa ela é mais simples do que parece. É que essas estratégias, elas têm um fundo muito comercial aí, né? Então, uma escola de inglês, ela quer te prender lá, né, pelo maior tempo possível. E ainda te vende caneta que fala, que não contribui em muita coisa. Vende muito livro didático aí, livros didáticos caríssimos. Você não precisa disso. Você não precisa disso. Hoje a internet trabalha ao nosso favor. É interessante você investir, comprar algum material didático que tenha uma abordagem objetiva. A abordagem objetiva, ela não anula 100% a gramática, porque é legal a gente ter uma base, mas ela é vida real, ela busca aquilo que de fato é prático. Então, sobre o inglês, o que eu tenho a dizer? O inglês, ele é mais simples do que parece, tá? Tem que ter paciência, sim. A gente precisa ser paciente, porque uma língua não é aprendida do dia para a noite, de um mês para o outro. No entanto, é super válido que nós estejamos abertos. Veja, inglês não é difícil, ok? Tem gente que fala o seguinte: nossa, Léo, mas eu sou idoso, eu sou adulto, eu tenho dificuldade com a língua. Isso aí não limita, por quê? Porque se a gente pensa fora da caixa, se a gente não é ortodoxo, esses métodos aí tradicionais, eles são muito ortodoxos, eles são muito comerciais, eles não são interessantes, nem para criança, nem para adolescente. Então, qualquer idade consegue aproveitar, ok? Claro, é natural, sim, que faixas etárias diferentes tenham um nível de facilidade diferente também. Então, uma criança, um adolescente vai conseguir reter, vai conseguir aprender muito mais facilmente do que um adulto ou do que um idoso. Significa que o adulto e que o idoso não possam aprender? Não, muito pelo contrário. E não é tão difícil assim. Basta a gente ter uma abordagem real. Basta a gente ter uma abordagem prática, objetiva, de exposição a conteúdos de vida real. Eu sou muito repetitivo quando se trata disso, porque as pessoas, elas não incentivam tanto quanto deveriam essa prática, esse hábito. Então, olha só, os exercícios que eu passo para um adolescente, para um adulto, para um idoso, são os mesmos. Eles vão ajudar a todos. Talvez um ou outro tenha dificuldade, demore um pouco mais, pela própria facilidade com línguas. Isso é muito pessoal, sabe? É por isso que também é ruim quando alguém quer assinar uma data ali, ó. Não, eu vou ficar fluente em tanto tempo, eu vou ficar avançado em tanto tempo. É impossível. Tá? Um profissional honesto, ele não vai chegar e falar pra você assim, não, eu te garanto que você vai estar nesse nível em tanto tempo. Impossível fazer isso. Tá? O que acontece é o seguinte, com devido esforço, com uma rotina de estudos, o avanço ele é certo. Tá? Tendo essa abordagem mais objetiva, o avanço ele é certo. Claro, se a gente pensa, por exemplo, em crianças, né, por conta do desenvolvimento infantil, as capacidades cognitivas ali da criança, que é uma área da psicologia, né? Aí não vou entrar nesse mérito. Talvez o estudo ele seja diferente. Tá? Ele seja diferente. Mas, de modo geral, ali da adolescência em diante, os métodos eles não precisam ser extraordinários. Tá? Aprender um idioma não é coisa de outro mundo. É super possível. Gente, no fim das contas, aprender um novo idioma é muito bom. É muito bom. Você consegue ter uma imersão incrível quando você viaja, faz uma visita em algum lugar turístico. Você economiza tempo, dinheiro, dor de cabeça. Você faz conexões, networking, assim, incríveis por conta do idioma. O idioma conecta pessoas, ele abre portas. É uma ferramenta ali no mercado de trabalho muito necessitada. O brasileiro não fala inglês. Infelizmente, o inglês da escola
não ajuda de tanto. Então, é uma ferramenta indispensável, tá? Tem alguns alunos meus que eles têm o intuito de ser missionários e voluntários, ok? Fora do Brasil. E para esse público, essa ferramenta ela é ainda mais necessária. Então, se você é missionário, quer ser voluntário fora do Brasil, essa ferramenta ela é indispensável. Isso aí é tema para outro vídeo, né? Inclusive, tem um treinamento meu que é inglês para a missão, voltada para esse público-alvo, não é o assunto do vídeo. E é claro, vamos para frente. Estude. Não tenha medo do idioma, ele não vai te morder, ele não é tão difícil. Tem que ter paciência, sim, mas é muito possível e vale muito a pena chegar lá. Galera, muito obrigado pela presença de vocês aqui no canal do YouTube. Se inscrevam, deixe o comentário, deixe a curtida. E se você ainda não faz parte do nosso grupo VIP, que tem conteúdo gratuito todo dia lá, e promoção exclusiva só para quem é membro do grupo VIP, se você ainda não faz parte, entra lá no meu Instagram, vai no link da bio, entre no grupo. Se você já faz parte, convida aquele amigo seu, aqueles amigos, aquelas amigas, que você sabe que estão precisando aprender inglês. Um abraço e até a próxima.